Fala, impressionadores! Bora para mais uma aula de Power BI e se liga só nessa novidade irada que eu trouxe aqui nessa aula, que é o seguinte: um mapa customizável com a imagem que você tiver. Então, se você tiver uma imagem de uma planta baixa, uma imagem de um layout, qualquer coisa, você pode transformar, digamos assim, como se fosse um gráfico de mapa aqui dentro do Power BI, para você ver informações, por exemplo, de cada setor de uma loja, para você poder clicar em um setor específico e conseguir ver o desempenho dele. Então, basicamente, é um gráfico personalizado que te permite fazer isso tudo, e é isso que eu vou te mostrar nessa aula. Para a gente começar, não esquece de baixar o material que está aqui na descrição do vídeo, que está disponível aqui de graça para você conseguir acompanhar o passo a passo da aula, e já senta o dedo aqui no like se você gosta desse tipo de novidade, de gráficos personalizados no Power BI, que se você gostar, enfim, se você deixar o like, quer dizer que é um tema que te interessa e quer dizer que você quer que eu traga mais conteúdos assim no canal. Então, senta o dedo no like, baixa o material e bora pro vídeo. Bom, antes de mais nada, deixa eu explicar aqui um pouquinho melhor sobre a ideia desse visual. Vamos lá. Então, esse é um gráfico personalizado que se chama Synoptic Panel. Deixa eu até dar um zoom aqui para você conseguir ver o nome dele, que é esse Synoptic Panel aqui. Então, o Power BI tem os gráficos padrões, que a gente já tem disponíveis aqui em cima, e tem os gráficos customizados, personalizados, que a gente consegue baixar. Bom, eu vou te mostrar já já como é que você baixa. Antes disso, deixa eu só te dar um leve overview aqui desse gráfico. Então, qual que é o objetivo? Qual que é a ideia desse gráfico? A ideia é que você consiga transformar qualquer imagem em um mapa. Então, um exemplo que ele dá aqui no próprio site da OKViz, que é a empresa criadora desse gráfico customizado. Ele dá um exemplo aqui de um navio para você conseguir ver, um navio não, né? Uma embarcação ali para você conseguir ver quais são os lugares mais disputados, por exemplo. Ou aqui, por exemplo, você tem um estádio e aí você quer ver quais são também os lugares mais disputados ou qualquer métrica que você queira ver daquele lugar. Então a ideia é simplesmente você conseguir ter alguma imagem, alguma planta baixa, algum layout, e a partir disso você consegue transformar em um gráfico. Bom, e aí eu fiz o seguinte: eu deixei disponível, que nem eu falei, aqui nos arquivos da descrição, o material todo que você precisa. E uma parte aqui do material é justamente uma imagem de uma planta baixa que a gente vai usar, simulando como se fosse um supermercado. E aí a gente vai ter vários departamentos, cada departamento vai ter os seus indicadores, a gente vai querer conseguir analisar. Então, como é que vai funcionar aqui? Deixa eu te mostrar como é que está a base de dados que eu puxei aqui para a gente conseguir usar a partir com esse gráfico. Então, aqui eu vou ter várias informações de cada um dos setores aqui da empresa. Então a gente tem a data, a gente tem o número do bloco, e isso aqui vai ser muito importante porque eu vou te mostrar já já, mas basicamente para conseguir funcionar, a gente vai precisar identificar cada um desses blocos. Então, por exemplo, esse aqui vai ser o bloco 1, esse aqui vai ser o bloco 2, esse aqui vai ser o bloco 3 e assim por diante. E aí, essa mesma numeração, eu preciso ter ela batendo exatamente ali em alguma coluna da minha tabela. Então aqui o número 1 vai ser o setor de hortifruti, então eu tenho que colocar o número 1 lá na imagem. Eu vou te mostrar como é que a gente define qual que é o bloco 1, qual que eu vou chamar de bloco 2, qual que eu vou chamar de bloco 3. Mas então eu vou ter aqui o bloco, vou ter o setor, então se é hortifruti, açougue, padaria, laticínios, congelados e tal. Tem um departamento, que é uma informação um pouco mais genérica. Então, por exemplo, eu tenho hortifruti, açougue, padaria hortifruti, açougue e padaria em alimentos frescos, laticínios e congelados em alimentos industrializados e assim por diante. Depois eu tenho a quantidade de vendas daquele setor naquela data, quantidade de clientes que passaram por aquele setor naquela data, o percentual de conversão, ou seja, da quantidade de clientes que passaram naquele setor, quantos de fato compraram. Depois tem o tempo médio de permanência ali das pessoas, a quantidade que a gente tem em estoque, que a gente tinha em estoque no fim do dia, a meta de vendas daquele setor daquele dia e se tinha alguma promoção ativa ou não. Tá, beleza, Alon, o que eu vou fazer com essas informações? Bom, antes de mais nada, a gente precisa pegar essa imagem e a gente precisa conseguir, que nem eu falei, identificar o que é o setor 1, o que é o setor 2, o que é o setor 3 e assim por diante. Só que, para a gente conseguir fazer, como é que isso funciona? Isso funciona basicamente a gente pegando essa imagem, que ela é uma imagem normal, um arquivo PNG, e transformando ela em um SVG, que é uma questão de imagem que a gente chama de vetorizada, que aí tem os elementos separados, identificados e assim por diante. Bom, para a gente conseguir criar esse tal desse arquivo SVG, que é o ponto .svg, a própria criadora desse gráfico no Power BI disponibiliza para a gente um site onde a gente consegue fazer essa transformação de uma imagem comum para uma imagem SVG
com cada bloco destacado conforme a gente quiser. Então, qual que é a ideia? Você vai entrar nesse site aqui, ó, que é o synoptic.design, então synoptic.design, com Y aqui no Synoptic, e aí, o que você vai fazer? Você basicamente vai colocar a sua imagem aqui. Então, eu vou clicar aqui, na verdade eu vou arrastar minha imagem para cá, que é a minha imagem PNG, e aí eu vou arrastar a imagem PNG para cá, e a partir disso, olha só, ele já disponibilizou aqui a imagem para mim, e com isso eu já vou conseguir começar a destacar os meus pontos. E como é que você faz para destacar os seus pontos? Basicamente é o seguinte, você tem essa que ele chama de varinha mágica, que ele até manda um automatically, ou seja, automaticamente descobrir as áreas, que aí você vai clicar e ele vai tentar mais ou menos identificar o que você está tentando demarcar, sem precisar ficar colocando certinho cada ponto e tal. Então, por exemplo, eu deixei essa opção selecionada, e se eu clicar no primeiro bloco, olha só, ele já identificou mais ou menos pelo desenho onde que provavelmente eu iria encaixar aquele bloco ali, porque ele já vê mais ou menos as demarcações. E aí você vai marcando cada um dos pontos. Lembrando que tem que bater com as informações lá no Excel. Então, 1 é o hortifruti, 2 do açougue, 3 da padaria, assim por diante. No nosso caso aqui, como são dados fictícios, não vai fazer tanta diferença assim, mas, enfim, é para você saber que quando você for usar ali em algum exemplo, por exemplo, real ali da sua empresa e tudo mais, você vai ter que, primeiro, aí tanto faz a ordem, né? Se você vai primeiro colocar as numerações aqui e depois você vai colocar lá no Excel ou vice-versa, mas você tem que saber que eles têm que bater. E aí, por exemplo, eu vou colocar esse aqui o número 2, já identificou automaticamente, número 3 e tal. Só que, por exemplo, se eu quiser que essa área toda seja identificada, se eu clicar aqui, ó, ele já bugou. Tá vendo? Então ele acabou identificando uma parada nada a ver. Então eu vou tirar essa área 4 aqui que ele identificou, então eu vou clicar aqui na lixeira, vou clicar em OK, show. Então uma outra forma da gente conseguir fazer é basicamente eu vir aqui nessa posição de meio que desenhar mais manualmente. Então vou clicar aqui nessa primeira opção e aí ó, você vai literalmente clicar, você vai clicar e vai puxar. Ó. Vou puxar aqui pro topo, depois vou clicar aqui embaixo no canto inferior direito, depois no canto inferior esquerdo. Show! Já coloquei o número 4. Então você pode fazer assim, você pode fazer com a varinha lá, que ele chama de automágica, e tudo certo. Então, basicamente, você vai fazer isso para cada um dos blocos que você quer marcar. Show? Beleza. Não tem necessidade agora da gente fazer todos eles, porque eu já deixei pronto aqui pra gente, com a numeração certinha e tudo mais. Mas, então a ideia é você vai fazendo isso para cada um deles, e uma vez que você terminar, e aí o que você faz? Você clica aqui em exportar para o Power BI, e aí agora essa aqui já é a imagem pronta para ser exportada em SVG. Você vai clicar nela com o botão direito e você vai ver aqui, ó, salvar imagem como. E aí você vai selecionar essa opção aqui, que na verdade já estava selecionado, que é documento SVG, que é elemento vetorial e tudo mais. Show! Beleza. E aí, no caso, eu não vou salvar porque eu já tenho disponível aqui para vocês, inclusive no arquivo da descrição, e eu nem terminei essa imagem. Então, eu te mostrei só para você ver como é que faz exatamente, mas a imagem já está pronta aqui nesse imagem loja SVG. Então, já deixei disponível aqui para você conseguir baixar, mas você já sabe fazer. Show! O que a gente precisa fazer? Ir lá no Power BI. Então, eu deixei aqui 2 arquivos, tanto o arquivo com o gabarito, quanto o arquivo do zero, para você conseguir baixar e acompanhar. E vamos lá, então, que nem eu falei, esse aqui é um arquivo, ele é um gráfico, né, customizado, ele é um gráfico personalizado, não é um gráfico que vem instalado por padrão pra gente. Então, 2 opções. A primeira opção é, se você abrir um arquivo em branco e não tiver esse gráfico disponível, você pode baixar ele, eu vou te mostrar como que você baixa esse arquivo, esse gráfico, mas, como eu falei que eu deixei disponível o material da aula, se você baixar o arquivo, se você baixar todos os arquivos da aula, incluindo o Power BI, você já vai ter disponível esse gráfico aqui. Então você não precisa baixar nada, a não ser os arquivos da aula. Show? Mas, putz, Alon, depois eu quero em outro arquivo aqui do meu computador e tal, baixar esse gráfico ou baixar outros gráficos personalizados, como é que eu faço? Bom, aqui depois dos gráficos, ó, você vai clicar nos 3 pontinhos e vai ter aqui a opção de obter mais visuais. E aí, clicando em obter mais visuais, você vai ter todas as opções de gráficos customizados do Power BI. Só que para conseguir acessar essa loja de gráficos do Power BI, você precisa ter uma conta que você pode criar de graça no Power BI. Se você não tem essa conta ainda, vou deixar aqui na descrição um link para você conseguir criar um link de uma aula onde eu ensino você a criar uma conta gratuita no Power BI, mas para essa aula você não precisa fazer isso, já que eu deixei o arquivo disponível para você já com o gráfico instalado, beleza? Mas, uma vez que você tiver feito o login, você vai conseguir
abrir aqui e vai conseguir pesquisar por Synoptic Panel, você clicaria aqui nesse gráfico, depois vai ter a opção justamente de você conseguir adicionar ele dentro do seu Power BI. Show? Beleza. Então, agora o que a gente precisa fazer? Eu já tenho nos arquivos da aula aquela planilha em Excel dentro aqui do nosso Power BI. Eu só vou colocar os dados em ordem cronológica, ó. Vou clicar aqui na data, classificar em ordem crescente, só para fazer mais sentido. Então tem todas aquelas informações, data, bloco, setor, vendas, conversão, tempo de permanência e assim por diante. E eu já deixei calculadas algumas coisas que a gente pode querer apresentar ali no nosso gráfico. Então, por exemplo, um valor aqui que vai calcular a média de vendas, um valor que vai calcular a conversão total, que é a soma de todas as vendas dividido pela soma de todos os clientes que passaram ali, porque aí a gente vai ter um percentual final ali de conversão, quanto que a gente conseguiu atingir da meta, então basicamente a soma das vendas dividido pela soma da meta, para a gente saber percentualmente quanto que a gente atingiu, e aí para a gente conseguir criar o gráfico. Show! Então, você vai basicamente clicar no espaço vazio aqui, para garantir que você não está editando nenhum gráfico existente, vai clicar no gráfico, que é o Synoptic Panel, e vamos posicionar aqui ele embaixo para caber certinho. Show! Agora você tem algumas informações que você pode querer apresentar. Então você tem categoria, você tem subcategoria, você tem medida, você tem mapa, você tem meta, enfim, tem várias informações aqui. Tooltips, que são aquelas opções para você conseguir exibir mais dados quando você passar o mouse em cima de um gráfico, que é essa caixinha branca aqui que aparece e tudo mais. Show! Mas as duas principais informações que a gente precisa preencher para o gráfico começar a funcionar, antes mesmo de colocar a nossa imagem, é colocar a categoria e a subcategoria. O que seria a categoria? Categoria é a numeração que a gente vai querer usar dos blocos. Então a numeração que a gente tem é justamente essa coluna chamada de bloco. Então essa numeração vai entrar aqui na informação de categoria. Então eu vou pegar aqui o bloco, vou arrastar para dentro de categoria, beleza. Alô, e a imagem? Calma. A gente precisa preencher também a subcategoria e só depois disso, de preencher a categoria e subcategoria, ele vai permitir a gente adicionar a imagem. Antes disso, ele nem deixa. Então, a subcategoria, no caso, vai ser a informação, qual é o nome de cada bloco. Então, o nome de cada bloco vai ser açougue, utilidades, papelaria, assim por diante. Então, vou puxar aqui a informação do setor, vou jogar dentro de subcategoria, show! A partir de agora, repara que ele já me permite usar as opções aqui de adicionar imagem. Então, vou clicar aqui em Local Maps, que é basicamente pegar um arquivo do meu computador, então um arquivo local. E eu vou vir aqui no Imagem Loja, no arquivo SVG. Vou clicar aqui no botão de abrir e ele já vai começar a abrir aqui para mim. Show! Então, ele já abriu aqui, só que a única coisa que ele fez foi, ele marcou de preto todos os pontinhos ali, todos os blocos que a gente tinha caracterizado, só que por enquanto ele não colocou nenhuma informação, ele não colocou nada muito específico, mas a gente vai formatar ele ainda. Então a gente só colocou a imagem e a gente vai começar a formatar. Bom, então agora a gente vai preencher a terceira informação, que é a medida, ou seja, qual é o dado que eu quero visualizar aqui dentro desse gráfico, ou seja, o que eu quero que seja representado aqui dentro. E eu quero que, por exemplo, seja representada a média de vendas. Então vou puxar a média de vendas aqui para dentro de medida e, por enquanto, ele só tirou aquela cor preta, só colocou uma cor aqui azul padrão para a gente conseguir começar a formatar ele de acordo com o que a gente quiser, para a gente conseguir colocar uma formatação condicional para o maior valor ficar mais escuro, para o menor valor ficar mais claro e assim por diante. Beleza, então a gente vai aqui nas opções de formatação e clicando nas opções de formatação, o que a gente vai conseguir fazer? Primeiro, a gente pode tirar o título aqui em cima, que ele não está dando nada de útil aqui para a gente, então vou tirar esse título aqui. E aí agora, a gente tem essa parte de, por exemplo, rótulo de dados, que ele chama de Data Labels, que aí o rótulo de dados, olha só, ele vai conseguir colocar exatamente o nome de cada um dos setores, que já vai ficar mais visual pra gente. Só que repara que eles estão meio fora do lugar, né? Então tem uns mais para cima, tem uns mais... Enfim, não está muito legal aqui a posição deles. Então vou clicar nesse rótulo de dados, e aí a posição do rótulo de dados, eu vou colocar aqui no meio, que vai ficar bem melhor. Show de bola. E eu vou até aumentar aqui um pouquinho, o tamanho do texto para conseguir enxergar melhor o que é cada um. Show! Outra coisa que a gente pode fazer, deixa eu fechar aqui a opção de rótulo de dados, é a gente colocar a formatação que a gente quer nas cores. Então, as cores dos dados aqui. Então, vou clicar aqui em Data Colors. E aí, a gente tem a opção de, olha só, saturado, de saturação, de saturate aqui. Então, você vai clicar nessa opção, a partir daí, ele já vai colocar
a formatação condicional baseada naquele dado. Então, o dado que a gente colocou lá é a média de vendas. Poderia ter sido outra informação, poderia ter sido conversão, tempo de permanência, o que a gente quiser. Show! Nesse caso aqui, o que ele fez? Ele pegou o que tem maior média de vendas ali num dia, que é o açougue, e aí ele foi colocando o restante proporcionalmente pintado, digamos assim. Então a gente tem depois suplementos alimentares, a gente tem hortifruti, tem padaria e assim por diante, até uns que tem uma média de vendas bem menor, por exemplo, de salgados de 194 ali e tudo mais. Você pode mexer, se você quiser, aqui enquanto que você quer que varie essa saturação. Então ela está indo de 0 a 100, então ela está indo numa escala relativamente grande. Se você quiser botar aqui, por exemplo, de 30 a 100, repara que ele já diminui a diferenciação entre as informações. Então você pode colocar nesse padrão se você quiser, ou eu vou deixar aqui de 0 a 100, porque parece fazer sentido para as informações que a gente tem. E aí, uma outra coisa interessante que a gente pode ver é o seguinte: tá, Alon, mas e a quantidade de vendas? Bom, a quantidade de vendas, olha só, se você passar o mouse, lembra, você consegue ver o rótulo de dados com a média de vendas. Então aqui, no setor de congelados, que é o bloco 5, tem uma média de vendas de 211 unidades. Eu só vou tirar esse monte de casa decimal que tem aqui depois da vírgula. Então eu vou clicar na média de vendas, aqui na medida, e aqui em cima eu vou colocar uma casa decimal. Acho que tá bom, não tem necessidade de ser mais do que isso. Ó, então, açougue, 223 vendas por dia, em média. Laticínios, 211. Congelados, 211. Limpeza, 204. Peixaria, 201 e assim por diante. Só que, voltando lá nas opções aqui, deixa eu voltar nas opções de dados do gráfico, eu consigo ter mais informações aqui, ó, passando o mouse nesse rótulo de dados, que é justamente colocando mais informações aqui nesse tal do tooltip. Então, se eu colocar mais informações nesse tooltip, estou basicamente falando o que eu quero adicionar ali em cada um dos... quando eu passar o mouse em cada um dos blocos. Então, por exemplo, imagina que eu queira ver a conversão. Então, vou colocar aqui. Na verdade, a conversão a gente vai ter uma outra forma de visualizar, que eu vou te mostrar, ó, que vai ter aqui em cima e a gente vai conseguir deixar dinâmico de acordo com a marca, de acordo com o setor que a gente clicar. Então, deixa eu colocar alguma outra informação. Imagina que eu quero colocar o tempo de permanência médio. Então, eu não tenho essa informação de tempo de permanência médio, mas eu consigo calcular, por exemplo. Então, olha só, eu tenho a coluna de tempo de permanência, posso fazer uma fórmula para calcular a média. Então, eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em nova medida e vou colocar tempo médio permanência. E aí, sinal de igual, vou colocar a fórmula average para fazer a média da coluna tempo de permanência, fecha parênteses, dá um enter, e aí eu vou puxar a informação aqui, ó, do tempo de permanência médio aqui para dentro dos tooltips. E repara que à medida que eu for passando o mouse, ele vai colocar as informações que já tinham, que era o bloco, a subcategoria, a média de vendas e também o tempo médio de permanência em segundos. Então eu vou até colocar aqui dentro do tempo médio de permanência a informação entre parênteses, que é em segundos, e eu vou também colocar essa informação com uma casa decimal. Então aqui em cima uma casa decimal para ficar bem mais visual. Então olha só, bloco 23. Eu posso até dar um zoom aqui só usando a bolotinha do mouse, tá vendo? Então, ó, hortifruti, que é o bloco 1, média de vendas diária, 217, tempo médio de permanência, 106 segundos ali dos clientes. Padaria, média de vendas 211, tempo médio de permanência, 177 segundos. Ó, o açougue já tem um tempo de permanência médio maior ali, 219, assim por diante. Show! Então, agora, uma das coisas legais aqui dentro desses gráficos é que os gráficos no Power BI, eles são interativos. Então, a ideia é, você clica em uma parte do gráfico e ele filtra os dados. Então, olha só o que eu deixei pronto aqui pra gente. Eu deixei pronto já um cartão com a informação de qual é o percentual de conversão aqui das vendas. Então, eu somei todas as vendas, somei todos os clientes que passaram e dividi uma coisa pela outra, que é essa conversão aqui. Então, a divisão das vendas pela quantidade de clientes que passaram, que é a informação que a gente tem na base de dados, e tem essa conversão de 2,89, ou seja, a cada 100 clientes que passam ali no setor, em média 2,89 compram um produto ali daquele setor. Show! Então a ideia é, a gente tem a conversão, a gente tem o atingimento da meta, que aí eu dividi basicamente o total de vendas pelo total da meta, e eu criei um gráfico com o tempo de permanência médio ali ao longo do tempo. Então eu coloquei aqui a média de tempo de permanência no eixo Y, no eixo X eu coloquei aqui as datas e a gente tem essa informação. Então eu tenho aqui, por exemplo, a variação de acordo com o tempo. E aí o legal é que justamente eu consigo usar esse gráfico para
para filtrar um valor específico. Então, por exemplo, eu quero ver como é que foi o desempenho de hortifruti. Então, eu vou clicar aqui em hortifruti e olha só, ele já começa a filtrar os dados exatamente daquele setor que eu cliquei. Então, por exemplo, a conversão no setor de hortifruti é 2,10%. O atingimento da meta é 117, então a gente conseguiu passar da meta. Tempo de permanência médio aqui, ó, por exemplo, já está na casa aqui dos... Ali, às vezes fica na casa dos 171, teve meses aqui que caiu bastante, por exemplo, aqui em janeiro caiu ali para... No dia 15 de janeiro caiu para 38 segundos, então a gente consegue já ver a variação especificamente de hortifruti. Se eu clicar em açougue, olha só, repara aqui, ó, açougue ele já tem um tempo médio muito maior, tá vendo? Ó, hortifruti ficava aqui entre 100 e 200, mais ou menos, em média, o açougue já fica aqui na casa dos 300 ali, na casa entre 200 e 400 em média, aqui a parte do tempo de permanência, conversão 2,25, e você pode ir clicando em cada um dos setores aqui para você conseguir ter essas informações. Então, por exemplo, ó, setor de pet shop, ele já não atingiu a meta, só que ele está com uma conversão maior, só que a meta ele provavelmente estava um pouco mais ousada. Utilidade doméstica está aqui abaixo da meta, a conversão está 3,35, aqui o tempo de permanência média oscilando aqui também, ali, mais ou menos entre 30 e 140, então ele varia bastante ali dependendo do dia, então já dá para conseguir tirar algumas análises daqui, mercearia, bebidas, suplementos e assim por diante. Então, cara, olha só essa mina de ouro que você tem aqui para conseguir fazer gráficos personalizados de acordo com as suas próprias imagens. Então, eu espero muito que você tenha gostado aqui dessa aula, e aí, é claro, depois de você clicar em um setor específico, é só você clicar, ó, clica em suplementos, clicar mais uma vez que ele vai voltar a selecionar tudo. Então, eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de sentar o dedo aqui no like, porque assim você me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas aulas de Power BI, de Excel, de inteligência artificial que a gente produz aqui toda semana. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um mini curso gratuito de Power BI para você continuar aprendendo ainda mais. Então, para baixar esse mini curso de graça, é só clicar aqui no link da descrição, fazer o download do mini curso, continuar estudando e a gente se vê na próxima aula.